E se eu lhe dissesse que a sua maior força é, na verdade, a sua prisão? Pense nas batalhas que você venceu, as noites que passou em claro, os medos que superou, as perdas que o forçaram a ser mais duro. Agora, olhe para a sua vida hoje. Quantas das suas decisões livres são, na verdade, ordens dadas por aqueles velhos fantasmas? Que esta é a armadilha que define a vida de Scarlett. E sejamos honestos, é a armadilha que define muitos de nós. Todos nós, em algum momento, somos generais de nossas próprias guerras. Tivemos que lutar, tivemos que nos reinventar, tivemos que engolir o choro, tomar decisões impossíveis e continuar apesar de tudo. Criamos uma casca, uma armadura que nos permitiu sobreviver. Chamamos isso de resiliência, de força. Mas o que acontece quando a guerra acaba e a armadura continua lá? O que acontece quando o medo da fome de ontem nos impede de aproveitar o banquete de hoje? A história de Scarlett não é sobre uma guerra entre o norte e o sul. É sobre a guerra civil que acontece dentro dela. E é aqui que a história dela se torna o nosso espelho. Embora sua jornada como mulher numa era de mudança drástica possa ressoar de forma particular com o público feminino, a verdade é que a batalha interna que ela trava é universal. Vamos analisar como o trauma que a salvou foi o mesmo que a destruiu. E eu lhe garanto, o final da jornada dela não revela quem ela realmente ama, revela o que ela se tornou incapaz de amar. O conflito principal desta história não são os exércitos, é a fome. É o juramento que Scarlett faz com o punho cerrado contra o céu vermelho, de que jamais passará fome novamente. Este não é um voto de esperança, é um contrato assinado com o medo. O trauma da guerra e da reconstrução, a perda do status, a pobreza humilhante, a responsabilidade por todos ao seu redor, forja nela uma nova personalidade. O problema é que essa personalidade é uma máquina de sobrevivência implacável. E máquinas não sabem amar, elas não sabem confiar, elas não sabem descansar. O seu trauma se torna um inimigo implacável que a segue, sussurrando que tudo pode ser perdido a qualquer momento. Ela não está mais lutando contra soldados, ela está lutando contra a possibilidade de voltar a ser fraca. É aqui que a tragédia se aprofunda e se torna tão relevante para todos nós. Veja como o destino dela é moldado por esse inimigo interior. Suas escolhas de relacionamento. Ela não busca amor, ela busca segurança. Ela se casa por dinheiro, por status ou para proteger Tara, seu símbolo de segurança. Ela se agarra a Ashley, não porque o ama, mas porque ele representa o antes da guerra, o mundo seguro que ela perdeu e que jamais poderá recuperar. Sua obsessão pelo sucesso. Scarlett se torna uma figura de negócios implacável, algo inédito para a época. Admiramos sua força, mas não vemos o motor. É pânico. Ela não está construindo um futuro. Ela está tentando desesperadamente construir um muro alto o suficiente para que o passado não a alcance. Ela sacrifica sua reputação, sua própria identidade e sua felicidade por isso. A incapacidade de ser vulnerável. O trauma ensinou a ela que ser vulnerável é morrer. Isso a impede de ver a única pessoa que realmente a entende, Rhett. Ele é tão sobrevivente quanto ela, mas ele quer parar de lutar. Scarlett, viciada na batalha, não consegue. Ela vê a gentileza dele como fraqueza e a paixão dele como uma ameaça ao seu controle. Ela vence todas as batalhas materiais. Ela salva Tara. Ela ganha dinheiro. Ela sobrevive, mas ela perde a si mesma no processo. O clímax da sua vida não é uma batalha com tiros. É uma conversa silenciosa em um quarto, quando ela finalmente percebe que ama Hattie, mas é tarde demais. Pense nisso. O trauma dela, o medo da perda, fez com que ela se comportasse de maneiras tão egoístas, manipuladoras e defensivas, que ela criou a perda que tanto temia. Ela afastou o único homem que via sua armadura e a pessoa assustada por baixo dela. Quando ele finalmente desiste, a armadura de Scarlett racha pela primeira vez, e não há nada dentro. O império que ela construiu não tem valor. O inimigo, seu trauma, não foi derrotado. Ele simplesmente tomou controle total da fortaleza vazia. Ela está segura, rica e completamente sozinha.
É o paradoxo final. Para garantir que nunca mais perderia nada, ela teve que abrir mão de tudo que importava. É nesse momento de devastação absoluta que entendemos a profundidade dessa cicatriz, e a forma como ela se manifesta é algo que analisamos em detalhes em nosso trabalho. O trauma de Scarlett é tão profundo que mesmo nesse ponto de ruptura, ela não consegue encará-lo. Sua famosa frase final, "Afinal, amanhã é outro dia", não é uma declaração de esperança. É o mecanismo de sobrevivência dela entrando em ação pela última vez. É a negação. É a recusa em processar a dor. É a sobrevivente escolhendo adiar a batalha final contra seu fantasma mais uma vez. Ela não aprendeu. Ela não mudou. Ela apenas rearmou sua armadura para lutar no dia seguinte. O destino dela está selado. Ela está condenada a repetir seus erros, sempre assombrada pela fome de um passado que nunca acabou. A história de Scarlett é um aviso poderoso. É um chamado para todos nós que já lutamos nossas guerras, para que façamos a pergunta mais difícil: quando a luta acaba? Quantos de nós ainda operamos por medos antigos? Quantos de nós afastamos a felicidade porque a vulnerabilidade parece perigosa demais? Até que ponto a força que nos orgulhamos de ter se tornou uma prisão que nos impede de amar e viver plenamente? A verdadeira coragem não é sobreviver à guerra, é ter a bravura de desarmar o soldado que a guerra deixou dentro de nós. Se esta análise sobre as sombras que nos definem ressoou em você, se você também sente o peso do passado moldando o seu presente, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se. Precisamos de você para trazer mais conteúdo como este. Comente, compartilhe e obrigado.